Aí termina no portão lá, né? Entrei lá, né? O texto termina lá no portão da casa, eu entrando, né? Aí tem um segundo texto que eu vou esmiuçar ele aqui. Aí eu entro nessa casa lá, aí tem 4 senhoras em pé, todas aparentemente, já visivelmente, pessoas com transtornos mentais me esperando, assim. Sorrisão delas assim, né? Filho da Zélia chegou e não sei o que e tal, né? Falei, puta, a recepção é excelente, né? Porque eu também nunca tinha entrado num lugar com pessoas com esse tipo de doença e tal, né? Então você fica meio sem saber o que você vai fazer, como é que você se comporta, né? E eu não, assim, queria ser o menos invasivo possível, sabe? De causar problema. E aí falei, puta, legal, né? Aí fui já do meu jeitão, já fui abraçando todo mundo e sorriso e tal, e falei, nossa, vocês são muito gata, não sei o que, fui brincando. E aí o rapaz que me atendeu falou, ó, tua mãe tá no quarto dela e tal, ela tá ansiosa pra caramba e tal, tá lá, vem aqui comigo. Aí eu entro na sala, aí vejo as outras pacientes, gente desconectada também, assim, no mundo paralelo. Falei, putz, né? E assim, um ambiente pesado. Elas vivem numa condição muito melhor do que era tomar choque e aquelas coisas que a gente já sabe, mas assim, você sente que é um ambiente assim, de você estar ali todo dia, não é brincadeira ali, né? As pessoas que trabalham ali, assim, de tirar o chapéu mesmo, né? E aí ele chega na porta do quarto, uma casa bem antiga, linda assim, madeirão, as portas do quarto, aí bate assim, abre um pouquinho, Zélia, chegou. Ela vem andando, anda bem devagarinho, né? Ela tem 73 anos. Aí abriu, né? Aí ela olhou assim, o olhinho pequeno. Falei, vim conhecer minha mãe, você conhece? Ela falou, Juninho. Aí veio. Aí foi foda ali. Aí a gente se abraçou, que durou uns 10 minutos esse abraço ali. E é incrível, né? Como às vezes as pessoas que estão um pouco fora dessa realidade toda que a gente vive são de uma dignidade assim que as pacientes todas ficaram em volta em silêncio, todas, um silêncio absurdo naquele abraço ali, você só ouvia a respiração da gente, né? Que a gente abraçando e ela falava no meu ouvido aqui, né? Ela um pouco mais baixinha. Meu Juninho voltou, ela ficou uns 10 minutos falando, meu Juninho voltou, meu Juninho, você imagina, né? A última vez que ela me viu, eu era um bebê, né? Ali. Aí passou ali, né? E aí eu falei, puta, ela tá realmente assim conectada e tal, né? Aí ela falou, vamos sentar ali na sala. Aí se fomos pra sala. E aí começa a desenrolar uma conversa assim fantástica, né? E aí eu sempre me gabei muito da minha memória, né? Então assim, então é uma memória boa. E eu sempre me gabei, falei, puta, minha memória é legal pra caramba, né? Puta, a memória dela dá de 10 na minha, assim. Aí a gente começa a conversar, né? E eu ali, mãe, como é que foi? A senhora conheceu meu pai e tal? Ela fala, fui atrás do seu pai para tentar ele me benzer e tal. E eu me apaixonei por ele porque ele me pagou um Guaraná. Eu achei tão lindo, né? Falei, puta, que legal, né? E a memória dela é muito boa, assim. Ela lembra o nome do médico que fez o meu parto, pra você ter uma ideia. Ela falou, você é um cara abençoado. Seu médico e o cara, eu já esqueci o nome do médico, mas é um cara com nome bíblico, né? Então ela falou, o nome do teu médico que te tirou você da minha barriga era tal. Eu falei, nossa. E aí, e mãe, como é que eram teus pais? Aí eu fui perguntando, e ela foi falando. E os pais do meu pai? Falando. A gente chegou dos meus bisavós na conversa, a memória dela realmente, assim, né, em detalhes, né? E aí foi muito legal, né? Porque aí você vai juntando um monte de pecinha de quebra-cabeça, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de chapéu, né? Vocês vão sempre me ver de chapéu. Só o dia que eu quero passar desapercebido, eu saio sem chapéu. E eu tenho fotos com 10 anos já indo para a escola de chapéu. Sempre gostei muito de boina, chapéu, né? E não sei de onde vinha, porque em casa ninguém usava. Porra, né? E eu gosto muito mesmo, assim, né? Porque tem um monte.
Meu pai usava, meus avós, né, os homens da minha linhagem, todos gostavam muito, usavam, e um bisavô disse que só tirava para tomar banho e dormir. Música. Eu tenho essa doença, que é a música. Eu não consigo viver sem trilha sonora. Me incomoda não ter música, por exemplo. Então eu trabalho lá o dia inteiro com música. E as pessoas têm que tolerar, né, Adriana? Eu não consigo, assim. E isso é antigo, assim, é uma coisa da minha infância, assim, de eu gostar muito e fazer instrumento de lá e tal, né? Aí lá descobri na conversa. Os bisavós dançavam muito, faziam bailes de varar a noite na casa, no quintal. Um avô tocava e meu pai tocava violão. Ela falou assim, seu pai tocava violão bem doente na cama. Que no final ali, a minha mãe é evangélica até hoje, a mãe biológica e a que me adotou, as duas. E ela conseguiu, antes dele morrer, convertê-lo lá na religião dela, né? E aí ela falou assim, as pessoas, ele não podia ir à igreja, então as pessoas vinham fazer o culto lá em casa, ele já na cama, não andava mais, ele tocava violão deitado, para as pessoas cantarem os hinos, né? Então ele gostava muito. E quem conhece lá o nosso café, um dia vocês forem lá, vocês vão ver a quantidade de violão, de instrumento que tem lá, assim, pendurado para todo lado, tem instrumento, né? E aí você vai falando assim, cara, tem coisas muito mais fortes de ligação do que a gente imagina, né? Que você acha que é um acaso, né? Eu gosto de música porque eu gosto de música, não. Eu gosto de chapéu, não. E o meu pai sempre foi comerciante, eu não sei fazer outra coisa. Já tentei fazer outras coisas. E eu tenho um prazer tão grande de estar onde eu trabalho todo dia, e quem já foi lá sabe do que eu estou falando, que assim, eu estar ali todo dia, para mim, assim, é algo assim que eu não consigo nem expressar em palavras, de tanta alegria que eu tenho, de tanta gente bacana que é atraída, acho que por essa energia, sabe? De estar ali pleno, feliz e fazendo uma coisa por amor, né? E o meu pai tinha comércio e, segundo a minha mãe, tinha essa mesma dedicação e amor e gostava das pessoas, né? Antes da carteira delas e tal, né? E aí fomos, e a conversa vai longe ali, né? Assim, numa sentada no sofá com ela, quando eu olhei já tinham passado 4 horas de conversa. E conectada, né? Assim. E aí, nossa, foi assim, juntar caquinho para entender, né? E aí umas coisas engraçadas e tal, né? Aí tinha uma TV ligada ali, nós estávamos na sala da casa, né? E aí uma hora ela olha assim pra televisão, ela falou, eu odeio televisão, né? Eu odeio muito televisão, né? Aí eu falei, é mesmo? Mas você não gosta? Você gosta de quê? De música. Eu falei, é mesmo? Você gosta de música? E o que a senhora gosta de ouvir? Ou que cantor que a senhora gosta? Assim, se fosse pra eu chutar, assim, eu falar, puta, ele ia falar, sei lá, um João Mineiro e Marciano, né? Uma coisa assim, né? Ela olhou pra mim e falou, John Lennon. Eu amo John Lennon. Eu falei, meu Deus do céu. Ó céus, né? Não. E ela com o cabelo pintado, ela tá, é o cabelo assim, Joãozinho, cortado curtinho, pintado de vermelho, né? E eu não saquei na hora, assim. Eu falei, pô, depois eu saquei, eu vou contar depois mais na frente no detalhe, né? Uma puta roqueira, né? Então eu sempre me achei um cara muito, né? Eu sou o cara roqueirão, sou rebelde, sou diferente. Minha mãe dá em mim de 1000, assim. Eu sou um caretaço perto da minha mãe. E aí, puta, a hora do almoço na casa, né? E é uma hora delicada lá, o horário do almoço, porque todas elas tomam muitos remédios, né? E tomam de manhã, café da manhã, almoço e à tarde lá antes de dormir. E eu não queria ser o cara que vai mexer na rotina. Era a minha maior preocupação nas conversas com o psicólogo, assim, eu quero ir aí causar menos impacto possível, né? Não interferir na rotina. E aí, a hora do almoço. Aí ele falou, ó, dá pra você almoçar e tal. Eu falei, não, cara, eu vou dar um rolê, até para eu dar uma respirada, e a bicicleta é fundamental nesse momento, né? E aí elas foram pro almoço. Aí eu falei, pô, agora é hora de eu dar uma respirada, eu vou pegar a bicicleta para dar uma volta na cidade. E aí fui dar uma volta, assim, e dar uma
digerida na história, né? Aí foi bem legal, né? Tirei umas fotos, vim respirar um pouco, achei um lugar muito legal lá, um bistrô que é meio parecido com o nosso aqui. Eu falei, puta, né? Música rolando. Eu falei, caramba, né? Um casal lá, dono, simpático pra caramba o casal. Aí tomei uma cerveja lá, já deu uma amolecida nas batatas da perna. Falei, puta, bom, né? Tô mais tranquilo. Aí volto, fiquei 1h30, 2 horas e volto, né? Aí à tarde, esse final de tarde foi muito gostoso aí, porque lá é frio pra caramba, assim, já tava frio esse horário, 2 da tarde já tava gelado. Aí nós fomos pro quarto dela, deitamos juntos na cama dela de solteiro ali. Aí tem uma amiga dela lá, que é a fiel escudeira dela, que ajuda ela com as coisas, também é paciente e tal. É muito engraçado, né? E a minha mãe paga pra ela uma graninha pra ela ajudar a minha mãe com umas coisas. Ela é meio tipo, como se fosse uma guarda-costas da minha mãe, né? Eu falei, puta, mas as duas são doidas, né? Quem que tá cuidando de quem, né? Eu pensando comigo, né? E elas têm um jeito, a organização delas, e levam a vida daquele jeito. E aí deitamos naquela cama, uma cama de solteiro muito simples, antiga ali. E aí começamos a falar de nós ali, né? Eu levei um porta-retrato da gente, dei pra ela também, da família, né? E aí liguei, né, pra você, fizemos uma videochamada ali, tava meio ruim, mas deu pra ela falar um pouco com a Renata, a alegria dela, né? E foi bonito também esse momento, a hora lá na sala que eu dei o embrulho, falei, é um presente pra senhora, ela abriu, ela ficou paralisada assim na foto, assim, principalmente olhando pra ele, né? Assim, o silêncio, e ela, enfim, parecia que estava petrificada naquele... E eu do lado, né? E eu tentando me colocar na alma dela, né? Assim, o que será que ela está pensando, né? Um vácuo de quase 40 anos e ela descobre que tem um neto bacana, que o filho dela, que saiu com 6 meses, é pai de família, casado, enfim, né? Eu acho que todo pai, toda mãe... Quando tá mais maduro, eu acho que isso é uma das coisas que você olha e você fala, puta, que bacana, né? O que eu e meu esposo fizemos, e hoje eu tô vendo uma outra família formada e tal, né? Então, eu acho que pra ela ali, ela tava também apaziguando um coração de falar assim, puta, meu filho tá bem, né? Tem a família dele, tem filho, tá sendo um cara feliz, né? Foi muito legal. E aí na cama lá nós ficamos falando de nós, assim, né? Ela falando dos gostos dela, pessoa inteligente, né? E eu falando de mim, da minha rotina de trabalho. E sei lá, né? Eu não sei se eu sou engraçado, né? Mas as pessoas riem muito comigo, né? Eu sei que eu sou assim meio, gosto de cutucar, assim, né? As minhas piadas são sempre muito provocadoras, né? E ela rindo muito na cama, né? Falou, nossa, mas você... Eu não acredito que você é meu filho, né? Que eu tenho um filho assim e tal, e não sei o quê. Eu falei, pô, mãe... o teu filho, né, sair aí de dentro. E era engraçado também, porque indo, né, eu falava, será que eu vou conseguir chamar ela de mãe, né? Que é uma coisa tão forte, né? Mãe, né? Eu falei, puta, eu não sei se eu vou conseguir, né? Foi tão fácil. Foi tão fácil, meu, assim, e eu ligo pra ela, lá ligo pra falar, mãe, oi mãe, tudo bem? E ligo pra outra e mãe também. É muito doido, eu não sei te explicar não como é que é, mas é amor, não é papo furado não, assim, é mãe, assim, eu falo, puta, é mãe com um M maiúsculo, né? Depois de tudo que você falou, mesmo. E aí ficamos ali, aí foi anoitecendo, começando a cair a noite, né, e eu ia voltar, eu fiquei mais tempo no ônibus e de volta do que com ela, né? Porque assim, tinha que estar aqui já no domingo, compromissos aí de trabalho, segunda-feira tá, né, bem para trabalhar a semana. Então foi assim, um bate e volta de 22 horas de ônibus e 8 horas, 9 horas com ela lá, né, assim. Mas valeu cada segundo, né? E aí foi chegando meio que a hora ali, assim, de despedir, né? Aí eu falei, mãe, preciso tomar um banho e tal, né? E muito engraçado, e as outras pacientes tinham uma lá muito, assim, doidona mesmo, total, assim, no bom sentido, né? Alegrona, assim, tal, né? E ela encasquetou que eu era cantor. Mas você não vai cantar pra nós? Eu falei, pô, eu não sou cantor.
Não, mas você é cantor, pô, você não é cantor sertanejo? Eu falei, não, até gosto um pouco de música mais antiga, assim, sertaneja, raiz, mas não. E aí a gente lá no quarto, ela batia na porta, né? Dá licença. Zé, ele vai cantar ou não vai? Não, ele... Aí a minha mãe brava, né? Com ciúme já até e tal. Não, ele não é cantor, eu já falei, né? Ele é comerciante, que nem o pai dele, já dando um expor, né? Aí vou eu tomar o meu banho lá, tomei um banho e tal, voltei. Aí conversamos mais um pouco sobre a minha mãe aqui, ela queria saber, né, e tal, como é que foi lá a tua infância. Eu falei, mãe, eu tive uma infância maravilhosa. Maravilhosa, assim. Eu vivi uma liberdade que hoje, infelizmente, meu filho não pode. De subir em árvore, andar a cavalo, tomar leite da cabra, brincar na rua, de mexer na terra, de plantar, de tudo, né? De mexer num fogão a lenha. Fantástica, né? Minha infância foi fantástica. E aí ela olha pra mim e fala, nossa, a gratidão que eu tenho pela Maria, eu não sei nem como agradecê-la, a Maria que me criou, né? Então ela lá, falando pra mim da profundidade da gratidão que ela tem pela mãe que me criou, né? E a que me criou lá, quando eu resolvi a questão toda, que eu sabia onde estava, que eu liguei um dia daqui para ela, mãe, e é um assunto que a gente não tocava mais há muito tempo, né? Mãe, tudo bem? Tudo? Eu vou lá ver minha mãe. Aí ficou mudo assim o telefone, aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim, que bom que você vai me dar essa alegria antes de eu morrer. Aí eu falei, puta, eu tô lidando com gente muito evoluída, né? Muito assim. E aí lá, a mãe de lá, na mesma sintonia, né? Da daqui, né? Mesma sintonia, né? Fala assim, cara, a gratidão que eu tenho por ela é assim, da minha vida, né? Daria minha vida como gratidão e tal, né? Aí venho embora, né? Tinha a hora da despedida, ela começou a chorar muito, queria saber quando eu ia voltar. Eu falei, mãe, eu vou voltar, não vai dar pra ser tão rápido, é muito complicado e tal. A minha vida lá em São Paulo é um outro mundo, né? Ela dorme 6 horas da tarde lá, né? Eu falei, puta, eu aqui acho que eu durmo cedo, 8h30, 9 horas, né? Para as pessoas aqui já é chocante. Fala, meu, você é louco, você dorme sabe? Ela dorme às 6, né? E aí eu falei, é complicado, mas assim, eu quero voltar antes de acabar o ano e levar a esposa, levar o filho para ela conhecer, o neto, a nora, né? Falei, vou voltar esse ano ainda para te ver, né? E a inconformidade dela com os outros 2 irmãos, que estão bem perto lá, estão em cidades bem próximas, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, ela foi meio que abandonada até pela família dela, né? Então, indo buscar informação na fonte, a gente descobre muita coisa, né? Então, fazia 10 anos que ela não recebia a visita de ninguém do sangue dela. Então, eu era o cara que estava aparecendo ali com o mesmo sangue ali, alguém da família de fato, depois de uma década. Então, assim, põe embaixo do tapete, né? De repente não é legal socialmente você ter alguém na família com doença mental, né? Então, às vezes é mais fácil você pôr embaixo do tapete, faz de conta que não existe. E aí ela, seus irmãos são muito diferentes de você, e tal, e aí eu falei, mãe, cada um tem um tempo aí, né, de amadurecimento, enfim, não dá também pra gente julgar ninguém, e eu tentando dar uma contornada ali e tal, né? E eu queria muito que os 2 tivessem ido comigo, né? Durante 4 meses eu falei, gostaria muito de que nós 3 fôssemos juntos lá nesse dia, né? Não teve jeito. Não, tu vou ter trabalho. Eu falei, que porra de trabalho, que cancela isso, tal, que é o Altamir, né? Na verdade não é trabalho, é ele que não tem ainda, não tá com isso resolvido, né? E minha irmã também não. E aí ficamos nesse papo lá dos irmãos e tal, e eu falando, mãe, tenha paciência que a gente vai costurar de novo isso aí, né? E aí eu começo também a entender o meu papel de ser um ponto de ligação desse troço todo, né? De juntar os irmãos lá do primeiro casamento, que são irmãos,
deles, de juntar minha mãe, enfim. Aí chega a hora de ir embora, né? Mãe, tem que ir pegar o ônibus lá e tal. E aí foi difícil ali, né? Porque pra ela era um outro momento de separar de novo, né? Ali, né? E aí deu um abraço e eu tô te falando que eu volto, né? Eu falei do material que eu sou feito. Eu só falo uma vez. E é de verdade, né? Eu fui criado nesse ambiente de não jogar conversa fora com as pessoas, né? Então é na franqueza, né? Eu tô falando pra senhora que eu vou voltar aqui esse ano ainda. É uma lua linda, né? Assim, no céu, a gente naquele portão de madeira, assim, as coisas parecem, assim, né? Parece filme. Eu olhava aquilo, assim, um cenário, eu falei, meu Deus, né? E ela ficou ali no portão com a amiga, o cara, chorando e tal. Eu montei na bike e vim embora pra rodoviária. E aí senta no ônibus, mais um mergulho de 12 horas, né? Pra voltar, né? E caneta, né? Pô, pra fora tudo, né? E aí chega em Santos aí num domingo de manhã, mas assim, parecia que eu era uma pluma, uma pena leve, assim. E talvez, eu acredito que no mundo espiritual ali apazigou muita coisa, né? De muita gente, né? Assim, com a história, né? Até porque foi falado pra ela que você voltava quando ela estivesse boa, né? Não esqueça disso. Exatamente. Então acho que foi assim muita gente ficou em paz, assim, encarnados e desencarnados, né? Eu vim leve, assim, né? Pra você ter uma ideia, né? De ficar 12 horas sem dormir no ônibus, escrevendo. Eu cheguei aqui, parecia que eu tava assim, tinha dormido 3 dias com uma energia, eu vim pedalando da rodoviária de Santos até a minha casa, né? Feliz da vida. Assim, com uma energia boa, né? Um negócio bacana. Aí beleza, aí organizar mais ou menos as ideias, aí entra o Batista na jogada, né? O Batista aí é o cara que acredita nas minhas loucuras aí. Batista, tem os textos aqui pra te mandar aí, cara, dá uma olhada, né? Aí mando pra ele, não, eu vou publicar. E aí a minha ideia de deixar isso público já é a ideia de falar assim, eu sei que tem um monte de gente que tem história parecida, muita gente adotado, ou muita gente querendo adotar filho, é bem comum. E eu já tive exemplos de amigos próximos, eu tenho amigos de infância até próximos, que são adotados e não lidam bem, não querem aceitar. Eu queria que tivesse muito aqui hoje, ele não veio, mora no interior, poderia ter vindo, veio aqui me ver várias vezes já por motivos bem, assim, supérfluos, né? E assim, é isso, aquela cadeira poderia estar o Reginaldo sentado ali agora, né? E não veio. Por isso o Rogério tá aqui. Esse cara tá aí filmando a gente, porque isso aí vai chegar em quem tem que chegar. Eu sou tinhoso pra raio, né? E aí o Batista lê e fala, Júnior, dá pra publicar e vamos jogar isso aí pro mundo aí. Aí ele publica. Aí a gente divulga, né? Aí começa, né? Teve, assim, muito acesso lá de leitura, né? Chegou a passar de 1000 os 2 textos, de 1000 leitores, né? E aí eu falei, puta, que bacana, né? Que a história de amor, né? O que prevalece da história toda é assim, o amor ainda é um remédio mais poderoso que o Sidney lá da outra forma não conseguiu inventar ainda para vender. Cura muita coisa, né? E aí eu começo a receber muita mensagem de gente, WhatsApp, muita coisa bacana assim, né? E aí vai gente lá no café, a gente fala assim, puta, meu namorado é adotado, cara. Puta, eu queria tanto que ele te ouvisse, batesse um papo. Eu falei, mas deu o texto? Puta, o cara não quer ler não, meu. O negócio é difícil, assim. Puta, ele não quer ler não. Eu falei, puta, vai tentando, um dia ele lê. Ou às vezes ele vai ler sem você saber, né? Deu tempo do cara. Aí um dia eu tô lá trabalhando, varrendo, eu tava limpando o banheiro, eu lembro até hoje lá. Limpando o banheiro, tal, privado, deixando tudo bonitinho, aí puf, chega um WhatsApp. WhatsApp desse tamanho, assim. Eu abro, aí eu olhei a foto, uma pessoa desconhecida, aí não tinha o nome, né, porque era um contato novo, de uma senhora. Aí eu abro, bom dia, Júnior, muito prazer, eu me chamo
fulana de tal, sou irmã da sua mãe, da Zélia. Eu tive acesso aos seus textos, eu estou há 3 dias sem dormir. Eu queria te pedir perdão porque eu abandonei minha irmã há mais de 10 anos. Eu sabia onde ela estava internada. E eu tô aqui, eu moro no Rio, lá em Volta Redonda. Eu tô me sentindo um lixo. Você é um anjo, não sei o que. Aí começou a falar, então. E assim, eu vou lá visitar minha irmã e tal, e assim, meio querendo se justificar e tal, né? Ó, doideira, né? Não sei quem é, nunca vi. Assim, ela chegou no meu WhatsApp. Aí falou assim, foi a tua irmã que mora lá em Minas, que não consegue ir na minha mãe, mas tem contato com a tia, passou os textos pra tia e passou meu WhatsApp. Aí eu mandei, falei, vai enquanto há tempo. Eu não vou nem falar nada sobre as questões aí de abandono ou não abandono, eu não tô aqui para julgar ninguém, também não sou um cara especial, não sou anjo, sou nada, eu sou cheio de defeitos, eu só tô lá tentando entender minha origem, minha história, né? E quis divulgar para tentar ajudar mais gente. Aí os textos chegam numa jornalista em Juiz de Fora, né? Que chama-se Daniela Arbex. É uma jornalista bem competente, aí conhecida a nível nacional, porque ela é especializada em assuntos ligados a pessoas com problemas mentais. O assunto da mulher é esse. E aí ela me escreve um dia também, chega um WhatsApp lá, eu olhei e falei, não conheço, né? Pumba. Falei, cacete, eu sou Daniela Arbex, sou jornalista aqui de Juiz de Fora. Então, cara, eu sou uma jornalista especializada em assuntos psiquiátricos, é a minha causa. Falei, olha só, eu tive acesso aos seus textos e eu conheço a tua mãe há 25 anos. Quando eu estava começando minha carreira de jornalista, eu fiz uma matéria num hospital psiquiátrico de Juiz de Fora, que não existe mais, e eu entrevistei a sua mãe, ela era uma das pacientes. E eu estou emocionada aqui com essa história. Ela escreveu um livro importante. Ela tem um livro chamado Holocausto, né? Então, a minha mãe é personagem de um livro dela que é conhecido fora do país. O livro se chama Holocausto Brasileiro. Ela fala sobre a instituição de saúde mental no interior de Minas. Isso. Então, e a minha mãe foi entrevistada, foi uma das pessoas que ela entrevistou para o livro há 20, sei lá, anos atrás, sei lá quanto tempo. E ela falou assim, eu estou, assim, uma alegria que você não tem ideia, cara, porque eu estou reencontrando sua mãe depois de mais de 20 anos, numa história linda dessa, de reencontro, né? Ela falou, eu quero fazer uma matéria com vocês. Então ela é jornalista especial como se fosse a Tribuna, eu acho, daqui, mas de Juiz de Fora, mas ela é conhecida no país inteiro. Ela chama Tribuna de Minas. É isso, né? Tribuna de Minas. E ela, por conta desse livro aí, esse livro virou um documentário, acho que na HBO, então ela ficou conhecida. E ela escreveu recente lá o livro da Boate aí, Kiss, né? O livro é dela. Então ela gosta de assuntos assim que normalmente as pessoas não querem cutucar, né? E aí fez, aí fizeram uma entrevista pelo WhatsApp, né, a chamada, aí, videochamada. Aí lá ela foi na clínica entrevistar minha mãe e entrevistou o psicólogo. E aí foi bacana o papo e tal, né? Aí ela me falou assim, eu tenho uma coisa para te contar, mas é um segredo. Eu falei, é mesmo? Sua mãe não pode saber, não? Então, eu falei, o que foi? Tua mãe fez uma tatuagem. É mesmo? É. E eu acho que eu sou rebelde pra caramba, né? Falei, mas tatuou o que? O seu nome. Falei, puta que pariu, você tá brincando. É verdade, cara, nós fomos lá, fizemos uma cobertura, entrevistamos o tatuador lá. E eu calo meu queixo. Fez o meu nome e um coração. Não. Aí eu respondo pra ela, né? Saiu na matéria. Eu falei assim, eu ganhei a minha existência, né? Porque eu sou filho de uma Rita Lee. Que a minha mãe pinta o cabelo de vermelho, gosta do John Lennon e é tatuada, é uma roqueira
E aí na matéria lá, ela lá assim, pensa num estúdio desses assim, barra pesada mesmo, da molecada, com aqueles bancos de couro preto, com um negócio de lança na parede, umas caveiras. Ela sentadinha assim, de chinelinha havaiana, bermuda, e a amiga dela, da outra doidinha lá, que é o guarda-costas dela também, a Cida, sentada lá, esperando a vez delas para fazer a tatuagem. E aí ela falou, e ela gostou do troço, que ela voltou no outro dia e fez outra. Meu Deus! Falei, gente, eu falei, entendi tudo, né? Já sei porque eu sou assim, né? E eu acho que aí o mais bacana da história, né? Porque aí eu tô em contato bastante com o Ricardo, psicólogo, né? O quadro dela melhorou, ela tá tomando menos remédio. Com certeza. Ela tá comendo mais. Ela tá mais. Se você pegar a foto que eu tirei com ela no dia que eu fui, e você ver a foto que ela tirou na matéria da jornalista, que foi assim uma semana e meia depois que eu estive lá, ela está mais corada, mais gordinha, com o rosto mais redondinho e o olho brilha. Então ele falou, cara, o clima na casa é outro, na casa inteira, porque baixou jornalista aqui, elas estão se sentindo pop pra caramba. Jornalista, é foto e os cambal. Eu falo, o cantor não cantou nada. Então assim, as pessoas que estão excluídas, né, estão se sentindo agora, puta, importante, puta, tem gente vindo aqui, né, saber da gente, eu achei fantástico. Aí minha mãe tá tomando menos remédio, aí quando eu falo de remédio, é muito remédio, né. Eu falei, mãe, quais são os seus remédios, né? Ela me mostrou assim, um negócio assim cheio. Então, assim, é uma mãozada de remédio de manhã, uma mãozada meio-dia, uma mãozada à noite. A gente não tem noção do que é isso, né? Eu não gosto de tomar remédio, né? Eu fico doente, aí agora recentemente eu desmaiei, assim, né? De febre, né? Não gosto, né? Então eu não sei o que é isso. O que eu tomo mais forte é suco de limão que a Adriana faz pra mim sem açúcar, né? E eu acho que é remédio, né? Então eu não sei o que é aquilo, né? Eu não sei o que é aquela realidade, né? Pra pessoa tomar aquilo tudo de remédio para ficar conectada, né? Para não sair do eixo. Eu não tenho noção do que é. Então tá tomando menos, né? Tá comendo melhor, tá querendo sair para passear com frequência, para andar no bairro e tal, né? Aí a jornalista me escreveu aí agora, essa semana, falou, cara, a matéria teve mais de 50 mil leitores. Eu tenho recebido e-mail e coisas de pessoas do Brasil inteiro, muita gente com história parecida. Posso passar teu contato? Eu falei, passa aí um e-mail, porque se for o WhatsApp eu vou ficar doido, né? Aí eu falei, se alguém quiser bater um papo, conversar, a gente conversa, né?